tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Pois sei que estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas ou profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Está em Jesus Cristo. Nada, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há,
boa tarde. A paz do Senhor para todos vocês que estão aqui comigo, né? Que não estão aqui, mas estão aí e nós estamos juntos, né? E eu estou aqui para trazer um pouquinho mais daquilo que eu tenho vivido, porque a gente tenta, em primeiro lugar, viver alguma coisa, né? Para poder passar para os outros, né? Para não ficar dentro daquilo que faz o que eu falo, mas não faz o que eu faço, né? Que na verdade é muito feio, né? Mas primeiramente, antes de começar, eu quero fazer uma oração com as irmãs, com os irmãos se estiverem presentes. Amém? Então vamos lá. Papai do céu, estamos aqui diante da tua presença, Senhor, primeiramente para te agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito e por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Eu peço que realmente nesse momento, Senhor, seja a tua palavra o ponto mais forte, Senhor, de estarmos aqui. Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, ao meu coração, ao coração de quem está ouvindo, Senhor, e que teu Espírito Santo possa estar realmente colocando em nossas vidas o teu querer, sempre o teu querer, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Bom, parece um assunto batido, né? Mas eu acho que quanto mais a gente bate, mais a gente aprende. E muitas vezes o que a gente precisa é estar olhando para a palavra de Deus e trazendo ela para o nosso coração. Então, nós vamos falar um pouquinho dos frutos do Espírito Santo, tá? Então, primeiramente, baseado num versículo que todos nós conhecemos, né? Que eu quero que os irmãos já abram, mas nós não vamos ler já. Gálatas 5, 22, né? Então, vamos lá. Se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir em Gálatas 5, 22. E eu vou deixar a minha aqui, mas eu quero falar alguma coisinha. Após a nossa conversão, depois que nós aceitamos Jesus, né? Parece uma coisa muito mágica, algo muito gostoso que entra dentro do nosso coração, porque nós percebemos, né, que estávamos indo por um caminho, que estava faltando alguma coisa, que tinha um espaço vazio dentro de nós, né? E aí, numa certa pregação, na leitura de um livro, no ouvir uma música, um louvor, né? Ou alguém, algum amigo, algum conhecido falar de Jesus, a gente o aceitamos como nosso Senhor, como nosso Salvador. Na verdade, nós aceitamos primeiramente como nosso Salvador. Nós aceitamos essa salvação que Ele nos oferece, porque é ofertado. O Senhor Jesus morreu na cruz por todos aqueles que o aceitam. E aí nós o aceitamos e a partir desse momento Ele é nosso Salvador. Mas nós não queremos ser como o ladrão da cruz, que foi conhecido como bom ladrão, porque aceitou o Senhor Jesus do jeito que estava, como seu Salvador, e partiu dessa para melhor. E realmente foi para melhor. Nós queremos continuar vivendo, nós não queremos aceitar. Senhor, o Senhor Jesus é o meu Salvador, e nesse momento eu paro de respirar e vou partir. A gente também tem que aceitar o Senhor Jesus como Senhor. E essa é uma parte um pouquinho mais difícil. Por quê? Nós estamos em carne, nós estamos na terra, nós estamos aqui muitas vezes envolvidos com outras pessoas, na maioria das vezes, que não conhecem o Senhor Jesus e que muitas vezes também tem um palavreado que não são palavras de bênção. São palavras erradas, palavras às vezes de maldição, palavrão, que não é só aquela palavra comprida, mas é aquela palavra que é feia diante do Senhor. E nós estamos nesse meio. Então, viver os frutos do Espírito Santo no meio desse povo, viver o fruto do Espírito Santo continuando na nossa vida, é difícil. Ter o Senhor Jesus como Senhor da nossa vida não é fácil. É algo que requer realmente estudo, conhecimento, é aquele domar a si mesmo, porque o nosso eu, quantas vezes a gente não tem vontade de subir no salto e mandar um tapa no rosto de alguém? E às vezes, gente, a gente pode olhar e falar assim, mas eu estou certa ou certo. E estamos. Mas o Senhor Jesus fala que nós temos que trabalhar isso em nossas vidas. Porque o Senhor Jesus, Ele não quer só me salvar. Ele quer me ensinar, Ele quer estar em mim, estar comigo. O Espírito Santo de Deus, Ele quer habitar em mim. O Senhor Jesus mesmo disse, né? Eu vou para o Pai, mas eu vou enviar um Consolador que vai estar com vocês e em vocês a partir de que eu partir. Jesus já partiu.
O Espírito Santo já foi enviado. Lá em Atos, né, conta a história toda, o Espírito Santo está aqui. Ele está em mim, ele está em você e ele quer estar. Mas eu posso entristecê-lo? Posso. A Bíblia diz para a gente não entristecer o Espírito Santo de Deus. Para nós estarmos sempre querendo que ele venha habitar em mim. Só que Deus, o nosso Deus Trino, Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo que está aqui comigo e com você, ele não habita com o pecado. Então, se eu tenho uma boca suja, que só fala palavrão, se eu maldigo o meu próximo, se eu não amo o meu irmão, eu estou entristecendo o Espírito e ele não vai habitar em mim. Eu posso ter a salvação, mas Deus está esperando que eu tenha ele como meu Senhor. E quando lá dentro do trono do meu coração, o Senhor, o Espírito Santo de Deus puder habitar na minha vida, aí a minha boca vai falar daquilo que o meu coração está cheio, porque eu permiti que ele fosse cheio pelo Espírito Santo de Deus. E uma coisa que eu gosto de bater sempre, gosto de falar sempre isso envolve leitura bíblica, isso envolve oração. Você não se dá bem com a leitura, talvez você não tenha sido alfabetizada nas letras, você não lê com fluência. Hoje em dia nós temos a Bíblia falada. Inclusive, eu tenho a Bíblia falada no meu celular, que às vezes, enquanto eu estou trabalhando, eu estou ouvindo. E eu já estou acostumada que certos versículos, gente, depois que nós lemos 1, 2, 3 vezes, e ele cala aqui dentro, quando a Bíblia falada está naquele versículo, eu falo junto, e você também pode falar. E temos muitas pregações maravilhosas, pregações que já falou com você, você pode ouvir de novo e ouvir de novo. Quantas vezes você não come a mesma comida? Não é porque você comeu uma vez que você não vai comer mais. Não é porque você ouviu uma vez que você não vai ouvir mais. E eu já ouvi uma pessoa falar, né, que nós precisamos, né, isso não só ouvi falar, mas é bíblico, nós precisamos do alimento espiritual como precisamos do pão que nós comemos. Quando a Bíblia fala pão, a Bíblia quer dizer alimento físico, o alimento que nós comemos. E nós precisamos também do alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Amém? Porque Deus é quem nos guarda, Deus é quem está conosco todos os dias, ou pelo menos Ele quer estar, né? Vamos lá. A Bíblia diz assim, né, que... Vamos ler então em Gálatas, né? 5:22. Mas o fruto do Espírito, esse Espírito com E maiúsculo, Espírito Santo de Deus, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, e contra essas coisas não há lei. Vocês vão perceber que mais, assim, entrando no meu estudo aqui, nós vamos falar mais sobre domínio próprio. Porque eu creio que o domínio próprio, ele acaba abrangendo esses outros adjetivos que são citados ali. O domínio próprio é uma coisa muito importante na nossa vida. Nós precisamos nos dominar. Isso é o que Deus requer de nós, e nós vamos ler outros versículos sobre isso. Por quê? Porque hoje em dia é muito fácil, às vezes, né, com a vida que a gente tem falando de redes sociais, de amigos, do WhatsApp, que na verdade é um pouquinho até mais que uma rede social, porque a gente está ali conversando com outras pessoas que às vezes dá a impressão que a gente está conversando assim, cara a cara, rosto a rosto, sabe? Não chega a ser uma rede social distante, mas é uma rede social mais próxima. São parentes, são amigos que estão ali, né? Tudo bem que ultimamente quem é professor tem aquele monte de aluno também que às vezes não é tão próximo. Porém, a maior parte das pessoas que a gente tem ali são os nossos amigos, né? Então isso passa a fazer parte da nossa vida. E uma coisa que eu tenho um pouquinho de, vamos dizer assim, um pé na frente e outro atrás, é quando as pessoas, você acabou de adicionar as pessoas, inclusive nos grupos você vai ver isso, né? As pessoas mandam aquelas fotos, né? E nas fotos está escrito assim, seja forte e corajoso, não desanime, né? Porque o Senhor é contigo, né? E você pega aquilo para você. Porque aos teus anjos ele dará ordens em todos os teus, para que te guardem em todos os teus caminhos. E você pega aquilo para você.
Ou então Deus é quem te guarda e você pega aquilo para você, né? Bom dia na presença do Senhor e você pensa, estou na presença do Senhor, amém, pega aquele para mim. Ou então vem aquele que é um pouquinho mais forte, coloca lá ou no Facebook ou ali, escreve assim, ó, Deus tem uma bênção para você hoje, quem crê diz amém. Aí o pessoal entra no Facebook e escreve amém, o outro amém, o outro amém, e o outro amém. E vocês, e nós, né, muitas vezes acaba pegando isso para a vida da gente. Eu acabei tendo um certo pé na frente, outro atrás com isso. Por quê? Porque muitas vezes, gente, nós, baseado nesses versículos, pego assim só as bênçãos e colocado no Face e no WhatsApp, que nos são enviados, nós falamos assim, ó, eu tenho Deus. E a partir desse eu tenho Deus, nós achamos que Deus está na nossa vida. Mas eu acho que tem algo um pouquinho mais complexo do que isso. Que o importante aqui não é só você ter Deus, mas é Deus ter você. Aí a gente faz aquela pergunta. Eu quero que você faça essa pergunta. Eu quero que todos nós façamos essa pergunta. Deus me tem? O Espírito Santo de Deus me tem? Ele está habitando em mim? Ou só eu tenho Deus? Tudo posso naquele que me fortalece. E aí você faz coisas até que você não deveria, que eu não deveria. Mas em que contexto foi escrito isso? O que está escrito antes? O que Paulo passou para escrever tudo posso naquele que me fortalece? Ele disse, traduzindo aqui, eu posso passar fome, mas eu posso naquele que me fortalece. E quando você passa fome, quando eu passo fome, a gente olha para o Senhor e fala, Senhor, onde o Senhor está? Será que a gente não acaba perguntando isso? Então, por isso que eu pergunto, o quanto Deus me tem? Eu vivo perguntar todo dia, o quanto Deus me tem? Tem uma palavra que, assim, eu tive um livro, eu falo tive porque eu fui muito de emprestar livro e às vezes eu não sei para que eu empresto, os livros desaparecem, nunca mais eu acho, né? Mas eu sei que eu tive. Aquele livro, Nos Seus Passos, O que Faria Jesus. Tem 2 filmes sobre isso. Os 2, inclusive tem no YouTube. Ah, não fica aquela resolução linda, maravilhosa no YouTube, mas dá para assistir. E o cerne, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia do nosso coração, dá para aproveitar ali no YouTube. No meu passo, no que eu estou fazendo, o que Jesus faria, o que Jesus estaria fazendo? Eu passei essa semana passada, né, por passos que na verdade eu não queria passar. Da mesma maneira que eu tenho certeza que você não gostaria. Porque o nosso eu dentro de nós, ele é muito forte. O nosso eu, na verdade, ele diz para o Espírito Santo, aqui não. Não assim, sabe, com essas palavras, aqui não. É uma maneira um pouco camuflada, é algo que está dentro de nós. Por quê? Porque, gente, a gente tem razão, eu tenho razão. E isso não é de hoje. Isso não foi colocado em nós hoje. Isso foi colocado lá no Jardim do Éden. Começou, faz tanto tempo que começou. Quando Deus chegou e pegou e falou assim, ei, vocês comeram do fruto que eu falei para não comer? O que o Adão falou? Colocou a culpa em 2 pessoas. Ó, Senhor, foi a mulher, foi a mulher que me deu. A mulher que o Senhor me deu, meu Deus. O Senhor que me deu. Quer dizer, culpa da mulher e culpa do Senhor. Ninguém mandou o Senhor me dar. De cara, gente, Adão, olha, ele que tinha uma comunhão com Deus, de cara, ele jogou a culpa em outro. Resultado, Senhor, a culpa não é minha. E a Eva? Foi a serpente, Senhor, a culpa não foi minha. Não foram os meus olhos que desejaram, não foram os meus olhos que ficaram paquerando o fruto, não. Sabe, as pessoas às vezes têm dificuldade de olhar para dentro de si mesmo. E eu tenho uma pessoa que eu convivo assim, entende? E que é uma pessoa que tem uma dura cerviz, tem um temperamento muito, muito difícil e que às vezes acaba comigo, sabe? Às vezes me deixa para baixo mesmo. Mas o que eu vou colher disso no futuro, eu não sei, mas isso de certa maneira está me aperfeiçoando e me fazendo ter contato, né, e ter sabedoria para ver o que eu falo. E eu peguei e falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou pedir perdão para essa pessoa. Irmãos, é difícil você pedir perdão quando você não fez alguma coisa. Eu lembro que eu falei, algum tempo, essa pessoa, ela tem uma característica difícil de lidar, um gênio um pouco muito para dentro, é aquele eu mais forte, sabe?
E eu fui conversar com essa pessoa um tempo atrás e eu falei assim para ela, olha, você não pode ficar guardando seus problemas para você. Às vezes é bom a gente se abrir, é bom a gente conversar, é bom a gente falar. Aí a pessoa falou assim, mas eu estou vivendo para mim. Eu falei assim, então, mas é difícil você ficar vivendo só para você quando você tem problema, porque problemas, às vezes, é cientificamente comprovado que causa úlceras. E às vezes esse problema cauterizado ali dentro da pessoa, a úlcera se torna tão assim que em alguns casos ela se torna um câncer. O câncer hoje em dia tem aumentado em proporção, em quantia, em pessoas, muitas vezes por aqueles problemas que a pessoa vai guardando, vai engolindo. Aquilo, gente, a pessoa rumina o problema, aquilo destrói as nossas células sadias e produz células doentes, células cancerígenas. E às vezes a gente constrói doença dentro da gente. Isso, gente, eu não estou falando da minha boca, não é um pensamento que eu tive. Isso, se você pesquisar na ciência, você vai ver o quão verdade é. E eu comentei isso com a pessoa, e a pessoa simplesmente parou de olhar para minha cara. Não conversou mais comigo, não olhou mais para minha cara. E isso foi passou-se uns 2 meses, né? E eu, meu Deus, eu nem lembrava disso que eu falei. Aí eu fui conversar com a pessoa, sabe? Falei assim, olha, eu quero perguntar se eu fiz alguma coisa para você. Aí a pessoa pegou e falou assim, fez! Você fez sim! Sabe o que você fez? Você jogou maldição na minha vida. Você disse que eu vou ter câncer, que eu vou morrer de câncer, que eu vou ficar morrendo em cima de uma cama de tanta dor. Você jogou maldição em mim, na minha família, na vida da minha mãe, na vida da minha irmã. Você jogou toda essa maldição. Gente, eu sei que não foi isso que eu falei, mesmo porque eu jamais falaria isso nem para um inimigo meu. Eu desejo câncer, e olha que eu nem tenho inimigo. Mas se eu tiver alguém... Eu não desejo, gente, porque... haja doença que faz as pessoas sofrer. Eu tive uma tia que sofreu disso. A minha tia era a pessoa mais alegre, mais feliz do mundo. Ela nunca reclamou de nada, uma mulher que não reclamava. 3 dias antes dela morrer, eu fui ver, fui conversar com ela, e eu perguntei, tia, como é que você tá? Ela que nunca tinha reclamado, falou assim pra mim, filha, eu nunca senti tanta dor na minha vida. Gente, nunca se deseja uma doença dessa pra uma pessoa. Mas aí essa pessoa falou assim pra mim, você me fez isso, ó. Eu engoli, eu não falei assim, ó, aquilo que eu pensei. Mas eu não falei isso, eu falei e repetiria tudo que eu falei. Eu não falei. Eu engoli e falei assim, você pode me perdoar por tudo que eu falei? E eu não falei, mas eu pedi. Eu estava orando dentro de mim desesperadamente, falando, Deus, me dá sabedoria, me dá... Fala através dos meus lábios, porque eu não consigo. Minha vontade é dar uns tapas, amarrar e falar, agora você vai me ouvir. Mas eu não fiz isso, eu pedi perdão. Sabe o que a pessoa falou pra mim? Tá, eu perdoo, mas vê se não faz mais isso, tá bom? Eu falei, tá bom, prometo que eu não vou mais falar assim com você. Aí depois que a pessoa falou que me perdoava, eu saí. A pessoa continuou não olhando na minha cara. Eu acho até que tá mais grave ainda. Então, gente, tem gente que a gente nunca vai entender. E a gente vai passar por essa vida sofrendo. E mesmo assim, eu tenho algo que ela não tem, que essa pessoa não tem. Eu tenho a paz que excede todo entendimento, porque, gente, a hora que eu deito, eu durmo tão tranquila, que eu acho que a coisa que mais me falta ainda, porque o nosso secreto é o nosso quarto. Geralmente é o nosso quarto, né? Tem pessoas que, sei lá, tem uma casa mais ampla, né? E tem a bênção de ter um secreto que é separado, né? Mas no meu caso é o meu quarto. E no meu quarto fica a minha cama. E a minha cama, eu não sei porquê, mas ela gosta de me fazer dormir. Então, eu sei que eu teria que orar mais. Eu sei que a quantia que eu oro é pouco. E eu tenho trabalhado, eu estou tentando trabalhar nisso. E um dia eu vou chegar aqui e vou falar assim, gente, eu estou conseguindo um pouquinho mais. Porque eu sei que perfeição eu não vou alcançar, porque eu ainda estou na carne, né? Vocês também estão e nós estamos, né? Mas eu quero almejar, porque, gente, o que eu almejo, o que eu quero é um dia o Senhor Jesus olhar para mim e falar assim, vem. Entra no descanso eterno. Vem, recebe a coroa que eu tenho preparado para você. Eu tenho que viver pensando nisso. Então é por isso que os frutos do Espírito Santo
tem que ser a coisa mais importante na minha vida. E não é por causa de bom dia com o Senhor Jesus, de seja forte e corajoso, de posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor é contigo em tudo que fizeres, não é por causa desses versículos jogados em fotos que vão me abençoar. Eles devem fazer parte da minha vida? Devem, mas muito mais do que fotos, ele deve fazer parte aqui. Eu tenho que ter um conhecimento do antes e do depois. Eu não posso ficar só naquilo que me abençoa. Eu tenho que ficar naquilo que eu posso abençoar os outros. Eu tenho que ser bênção para os outros. Eu tenho que deixar o Espírito Santo agir na minha vida. Agora, nesse momento, eu estou falando para você, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida. Mas antes de eu falar para você, eu tenho que fazer isso com a minha vida, porque senão a minha vida não vai ter importância. A minha vida vai ser nula, vai ser vazia. Vai ser aquele jargão mundano que as pessoas falam. Faz só o que eu falo, tá? Não faz o que eu faço. Não, porque a minha vida está um caos. Não pode ser assim. Não é o que o Espírito Santo exige de nós. E o Espírito Santo, ele é exigente. Ele não joga as coisas na nossa vida. Ele nos ensina. Aqui, ó, tem livros e livros. É um livro que casa com o outro. É um que explica o outro. Quando você não entende um versículo aqui, tem aquelas letras pequenininhas lá, nem que a gente fala, não estou enxergando aquela letra pequenininha, deixa eu ver. Nossa, aqui está falando de outro livro. Aí você vai para outro livro e ele vai se explicando e vai passando para a gente aquilo que ele quer que a gente saiba. E ele quer a gente realmente na vida, nos pés dele. Porque é aí que ele realmente nos exalta. Sabe aquele assim, aquele que se humilhar será exaltado? Mas tem que ser o Senhor para nos exaltar. Ultimamente nós estamos nos exaltando. Porque comigo eu falo mesmo. Comigo pisou, levou. Deu um tapa, leva dois. Nós estamos, sabe essa palavrinha empoderamento? É uma palavrinha até bonitinha quando você está vivendo, vamos supor, um casamento, um relacionamento, um namoro abusivo, e uma pessoa está abusando, está judiando e tal. Então você tem que se empoderar de uma certa maneira, ver que você tem força dentro de você e tal. Ali é bonito, mas as pessoas estão trazendo isso para todos os momentos, e esse empoderamento eu piso sem saber que eu estou pisando, porque simplesmente a pessoa fala assim, eu tenho razão. Eu estou na minha razão. O meu marido não poderia ter feito isso, ou o meu filho não poderia ter feito isso, ou o meu namorado, ou minha mãe, o meu pai. E às vezes a gente está tomando isso para pisar nas pessoas. E esse empoderamento, a gente se empodera tanto que a gente se acha o tal. E o Espírito Santo de Deus não fica mais ali. A gente simplesmente está usando aquele outro versículo. Não entristeçais o Espírito, mas eu estou entristecendo o Espírito na minha vida, porque ele não vai habitar, ele não vai ficar. A Bíblia fala que um Deus santo, ele não fica ali lado a lado com o pecado, não fica. Então, às vezes você fala assim, nossa, parece que Deus está tão longe de mim. Tá sim, tá mesmo, tá sim. Mas eu fui salvo, eu aceitei o Senhor Jesus como meu Salvador. Aceitou como Salvador. Mas a Bíblia diz, cuidado para que ninguém tome a tua coroa. E esse alguém que pode tomar a tua coroa é Satanás disfarçado de coisinhas que a gente começa a achar tudo muito normal. Tudo muito legal. E aí alguém... Eu não vou citar nome, mas alguém posta alguma coisa lá no Facebook falando mal de alguém, e aí você não concorda com aquilo, você fala, não, porque essa pessoa, não, porque... E aí a gente dá vazão para nossa língua, para nossa língua pisar, para nossa língua maltratar. Aí você vai falar assim, mas aquela pessoa está errada. Sim, vamos levar em consideração que aquela pessoa está errada. Mas você amaldiçoar é o correto? Quantas vezes nós pecamos? Deus está nos amaldiçoando? Não, Ele está estendendo a mão e falando assim, ó, seja longânimo, seja benigno. Olha, são várias as palavrinhas. Vamos lá. O fruto do Espírito Santo é amor. Quem age com amor não taca pau, não bate, não surra, não esmurra. E esse esmurrar que eu estou falando é com palavras. É alegria. Quando você maldiz alguém, ou uma postagem, ou uma palavra de alguém, você não está alegre. Mas a palavra de Deus fala para você ter alegria, fala para você ter paz. Quando você briga com alguém, você não tem paz. Ser longânimo é ouvir, aconselhar,
estar junto, amar, benignidade, ser bom, bondade, fidelidade, mansidão, ser manso. Uma vez eu ouvi uma pregação da Helena Tanuri falando de mansidão, eu achei muito bonito. Ela fala que a filha dela, Sofia, era pequenininha e a Sofia tinha aqueles rompantes, daquele gênio de criança, né? E tinha umas explosões, e sempre que a Sofia tinha aquelas explosões, ela falava assim, Sofia é mansa, muito mansa. E ela falou isso tantas vezes, que ela falou assim, que um dia a Sofia tinha aprontado uma, e ela ficou muito brava com a menina, ela chegou, mas como que você fez isso? E a menina pequenininha, de 3, 4 aninhos, olhou para ela e falou assim, mamãe é mansa, muito mansa. Então, os nossos filhos, eles nos observam, eles aprendem e eles passam adiante. Se nós somos pessoas que num rompante a gente explode, briga com a vizinha e fala mal da vizinha, pode até nem brigar, mas às vezes dentro de casa fala mal, os nossos filhos, mais do que ouvir o que nós falamos, eles veem o que nós fazemos. Nós somos exemplos, e não estou falando só dos nossos filhos, os vizinhos, os parentes, principalmente parente, né? Já diz a Bíblia, né? O profeta não tem muita honra na sua casa. Por quê? Tem que ser mais manso ainda, mais. Continuando. Domínio próprio. E olha que no final a Bíblia fala que contra todas essas coisas não há lei. Não há lei que seja contra essas palavras. E não há lei de Deus e não há lei dos homens. Porque que lei do homem vai te prender por você ser manso, ter amor, benignidade, longanimidade? Não há lei contra isso, não há nenhuma lei. Tudo é a favor, tudo te leva para o Senhor. Quanto mais conhecemos a Deus, mais próximos nós ficamos dele. Em Gálatas ainda, eu quero ler o versículo 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Quando a Bíblia fala de paixões, a Bíblia fala coisas que nós gostamos muito. Isso é qualquer um. Pode ser aquele, quando solteira, né, aquele rapaz, ou para ele aquela moça, ou algo que nós gostamos muito. Ai, aquele sapato é minha paixão. Pode ser o sapato. Pode ser um livro, para quem gosta. Aquele livro é minha paixão. Paixão é aquilo que faz a gente gostar mais dele do que outras coisas. Paixão. Mas a paixão é aquilo que nós gostamos muito e de repente aquilo pode passar. Não é aquilo que é totalmente firme, como o amor. O amor é uma decisão. O amor não acaba porque a pessoa fica feia, porque a pessoa fica gorda, porque a pessoa está doente. O amor permanece. O amor, a Bíblia fala que é o maior de todos os dons, porque quem tem amor pode ter todos os outros. Agora, nesse versículo aqui, o 24, ele fala assim, né? Então, os que são de Jesus crucificaram a carne, crucificou a carne com suas paixões. Aquele desejo intenso que faz com que eu, às vezes, pise no outro. É aquele desejo intenso que você tendo 15 sapatos, você vai comprar um outro sapato por causa dessa paixão e nem leva em consideração que há pessoas que nem têm esse calçado. Paixão é aquilo que às vezes faz com que a gente lute por coisas que nós não deveríamos. E concupiscências é quase a mesma coisa. É o desejo dos olhos. É aquilo que eu nem sei muito daquilo. Não presta mais quando os meus olhos veem. Uau! Aquilo se acende. Isso é concupiscência, é desejo da carne. É um desejo mortal. A gente tem que crucificar isso. A gente tem que ter medida para essas coisas. As nossas concupiscências, elas não se dão com o Senhor Jesus. O desejo da carne, ele nos separa do fruto do Espírito Santo. Porque o desejo da carne é aquilo que nos separa das coisas de Deus. Muitas vezes, o desejo da carne, às vezes, essa concupiscência é mais falado para os jovens, que às vezes, né, se apaixona por um, paixão, se apaixona por outro, paixão, e o desejo da carne. Você deve ter também, né? Às vezes, nas suas redes sociais, uma pessoa que chega uma certa época, não sei o quê, né? Eu vou até falar de Natal, mas tem outras épocas de Páscoa e outras
passagens assim que isso é usado, tá? E às vezes até fora dela. Mas vamos supor, na Páscoa. Apesar de a gente saber que... Na Páscoa não, no Natal. Apesar de a gente saber que o cerne do Natal é Jesus, que ele é o principal, que é ele o verdadeiro... Ele é o Natal. Ele é a apresentação das boas novas. Ele é as boas novas que foi trazida para as nossas vidas, né? Apesar de a gente saber tudo isso, as pessoas levam muito isso para o Papai Noel. E aí, de repente, você que trabalha com outras pessoas que não são da mesma fé, porque a gente tem outras pessoas assim nos nossos relacionamentos, aí as pessoas colocam aquele Papai Noel, aquele jovem sarado, daquele corpo físico, daquele jeito, e falam assim, ó, Papai Noel chegou. O que é isso? Concupiscência dos olhos, desejo da carne. Eles acham o quê? Que o moço sarado é tudo de bom. E a gente, sabe, e isso às vezes para jovem, eu vejo mulheres casadas às vezes partilhando isso, eu olho e falo assim, Senhor Deus, livra-me disso, e ao mesmo tempo eu agradeço, obrigado por não ver nisso algo que eu queira compartilhar, porque quando a gente compartilha, a gente quer dizer, concordo, assina embaixo. Então nós temos que ver aquilo que a gente concorda. E isso, gente, em qualquer lugar. Porque se você... Às vezes você pode falar assim, nossa, mas a Sula fala muito de Facebook, de rede social. Sabe por que eu falo? Porque ultimamente o que mais a gente tem visto são as pessoas nas redes sociais. Principalmente por causa dessa, entre aspas, né? Esse tempo de prisão que a gente está vivendo, né? Que muitas coisas a gente não está podendo. A gente não pode mais se visitar, né? Ou algumas pessoas até se visitam, mas não é o comum hoje em dia. Não deveria ser, né? Inclusive, agora há pouco o pastor olhou para mim e falou assim, Sula, cadê essa máscara? Por quê? Porque é algo que a gente está vivendo nesse momento. Porém, esse desejo da carne, essas redes sociais, muitas vezes, ela tem colocado... Aparecem essas coisas erradas na nossa vida. Por quê? Você não vai falar assim, olha, no meu Facebook eu só tenho quem é crente. Não pode, nem deve, mesmo porque você é exemplo para as outras pessoas. O seu Facebook, ele tem que resplandecer aquilo que você é. E para resplandecer aquilo que você é, o que você é tem que estar aqui dentro. E o que tem que estar aqui dentro é o Espírito Santo de Deus habitando em você que vai colocar para fora aquilo de bom que você tem. Porque se o Espírito Santo não tiver, quando você vê aquele moço bonito, sarado, seminu lá compartilhado pela sua amiga, você vai lá e bota um coraçãozinho embaixo. Significa o quê? Gostei. Ou melhor, amei. Antigamente o gostei, né, é o... né? E o amei é o coraçãozinho. Agora ainda tem um que é força, forte, né? Por causa da pandemia. Força aí, né? Nós vamos vencer essa, né? Mas nós vamos se nós tivermos Jesus, né? Porque a Bíblia mesmo fala, né? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar, é Ele que vai responder, né? Mas vamos lá. 26. Ainda no mesmo capítulo aí de Gálatas. O 26. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros ou tendo inveja uns dos outros. Esse provocar uns aos outros também é algo que não faz parte do fruto do Espírito Santo. É algo contrário ao fruto do Espírito Santo, né? Tem uma outra tradução que eu marquei aqui no meu caderno que fala assim, ó, não sejamos presunçosos provocando os outros. A Corrigida Fiel fala que as pessoas se mordem e se devoram uns aos outros. E no final ela fala, temos que andar no Espírito. O que é se devorar um ao outro? É sempre ver o lado ruim do outro. É sempre ver aquilo que é ruim do outro e tacar. Pau, briga, acusar, o dedo, enriste assim, né? Eu vi outro dia, até porque às vezes de acordo com o que a gente fuça no Face, nas redes sociais, no YouTube, parece que aquilo está seguindo a gente e começa a oferecer coisas pra gente. Eu vi uma pregação, né? Pensa numa igreja cheia assim tal, e o pastor, né, que geralmente fica em ênfase, quem está filmando geralmente filma mais o pastor, principalmente quando ele está com a palavra, né? E aí o pastor chama uma certa pessoa da igreja, não sei se membro da igreja, mas a aparência, pelo que ele fala, dá a impressão que a pessoa é da igreja. Se membro é tão frequente ou menos frequente, não sei. Mas aí ele pega e fala assim, ele cita o nome, mas eu não me lembro, né? Aí ele fala assim, fulano, eu tenho um recado de Deus para você. E aí o fulano fica em pé, né?
E todo mundo, né, automaticamente, o que faz quando alguém fala, o pastor fala com alguém, né? Automaticamente, todo mundo se vira. E o pastor pegou e falou assim: Deus manda te dizer que você tem que parar com esse adultério, que você está traindo a sua esposa e que você não pode continuar fazendo isso. Aí o homem pega e faz assim, você vê que ele faz assim, sabe? Aí o homem pega e fala assim, não negue que é o Espírito Santo que está me falando. E mais, se você continuar negando, eu vou falar o nome da pessoa que está fazendo com que você traia a sua esposa. Aí, gente, dá vontade de entrar embaixo lá e escrever um monte de coisa. Quem que autoriza um ser humano chamado de pastor a fazer isso? Sabe, por isso eu não quero falar nome, eu não estou julgando ele, mas eu estou julgando aquilo que ele falou. Porque a Bíblia fala assim, ó, se teu irmão tem alguém contra você, ou contra qualquer coisa, chama ele em secreto. Deus, ele não ridiculariza você. Ele não joga, assim, a água gelada em você no meio de todo mundo. Porque Deus não é aquele que ele acusa, assim, ele acusa o nosso coração. Ele acusa quando o irmão chega assim, cara a cara, e fala assim, meu irmão, você está errado. Pensa bem, você tem uma família. O homem acusou, fala para mim, aquele ser humano que estava ali sendo acusado, quando novamente ele vai pisar dentro de uma igreja? Você já imaginou todas as pessoas olhando para ele? Aquele pastor, ele pode ter acabado com o casamento daquele homem. Ele não serviu para restauração. Porque a Bíblia fala que Deus, o casamento é a primeira instituição criada por Deus. E Deus se orgulha do casamento. Deus ampara o casamento. Deus fala que o casamento, além de ser essa primeira instituição, é onde ele se apresenta primeiramente. É onde os filhos são educados, os filhos crescem. Veja bem, irmãos, o que esse pastor fez é aquilo que muitas vezes a gente faz quando a gente aponta o dedo em risco e acusa uma pessoa. Não falemos mal, mesmo que seja verdade. Eu não sei se era verdade, porque o Espírito Santo, eu sei que ele não acusa desse jeito. Ele não acaba com a vida da pessoa no meio de todo mundo. Deus tem amor pelas pessoas. Ele chama no secreto. Ele pede para que nós chamemos a atenção do irmão que está em pecado, eu e ele. E se ele não me ouvir, eu chamo uma ou duas pessoas e vamos nós 2 ou 3. E ainda se ele não ouvir, a gente leva para a congregação. Mas existem passos, existem leis a serem seguidas. Sempre que alguém está longe da presença do Senhor, nós devemos chegar a essa pessoa, nós devemos conversar com essa pessoa. Mas nunca escancarar isso para uma assembleia inteira, para uma igreja inteira, para aquelas pessoas. Porque, gente, aquilo foi um escândalo. Sabe? E aí as pessoas falam mal, mas não é nem falar mal. Eu não consegui escrever nada, eu só consegui olhar por aquele pastor, se é que ele está à frente de uma igreja, Deus vai cobrar isso dele. E olha, o que eu vi foi muito pouco perto do que Deus olha e vê quando a gente escancara com a vida das pessoas. Quando a gente cita nomes e faz com que um pequenino, muitas vezes, às vezes ele está começando no caminho errado e a gente pega ele e joga totalmente no caminho errado, desviando essa pessoa da palavra do Senhor. Por isso que esse versículo fala, nós temos que ter amor, temos que ser longânimo, temos que ter bondade e temos que ter domínio próprio, dominar a nós mesmos quando nós temos vontade de escancarar tudo e contar tudo. É muito melhor ter amor, porque quando nós formos dormir, nós não vamos nos arrepender do que nós falamos e do que nós fazemos, do que nós curtimos e do que nós comentamos. Nos meus passos, o que faria Jesus? Nos meus passos, o que Jesus faria diante dessa situação ou diante daquela situação? É o que eu tenho que pensar todos os dias da minha vida. Em Filipenses 2:11, não vou nem abrir, fala assim, que toda língua tem que confessar, toda língua vai confessar o nome do Senhor Jesus. Mas essa mesma língua que confessa o nome do Senhor Jesus, Tiago 3:6 fala, vamos abrir então em Tiago 3:6, que ainda, acho que eu tenho um tempinho, né? Tiago 3:6. Então, essa mesma língua que confessa o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, Tiago fala que ela é fogo, é mundo de iniquidade.
A língua está situada entre os membros do nosso corpo e ela pode contaminar o meu corpo inteiro. E ela não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como ela também pode ser posta nas chamas do inferno. Difícil, pesado, mas o Salmo 141, 3 diz assim: Senhor, põe guarda nos meus lábios. E hoje em dia, gente, quando a gente fala lábios, nem sempre, porque hoje em dia tem algo que anda muito junto, que é o meu lábio com os meus dedos. Porque quando eu escrevo alguma coisa, é como se eu estivesse falando. Porque quando eu falo assim, oi, tudo bem com você? E aí você fala assim, o que foi que você disse? Aí eu perguntei se está tudo bem com você. Quer dizer, meus lábios estão falando? Não, meus dedos estão falando. Então, hoje em dia tem uma proximidade muito próxima de dedos e lábios, né? Porque os dedos falam hoje. E como falam? Tudo aquilo que eu escrevo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, para quem tem, e etc e tal, né? É aquilo que o meu lábio gostaria de falar. Falo pelos dedos. Então, hoje em dia, que pode ser posto em fogos pelo inferno, não são só os meus lábios, são os meus dedos. E eu tenho que tomar cuidado com o que eu falo. Falo com os dedos. E eu tenho que tomar cuidado com a bênção que eu jogo com os dedos. Aí você pode voltar lá no comecinho, quando fala assim, mas então, eu estou mandando o versículo bíblico. Mas você está copiando, colando, copiando, mandando. Fala você mesmo o versículo, procura um versículo na Bíblia, ache e escreva. Porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Aquilo que você pega pronto e joga, pensa como se fosse uma bola. O Vini está aqui na minha frente. Vamos supor, o Vini me jogou uma bola. Eu peguei a bola e joguei. Isso não significa que essa bola está de presente para outra pessoa. Simplesmente agora a pessoa pega a bola que eu joguei e joga para outra. É alguma coisa que não fui eu que fiz, não fui eu que criei. Tem diferença, irmãos. Não entra no seu grupo e pega aquele versículo que o cicrano te mandou e manda para o fulano. Ah, vou mandar no grupo porque é bonito. Não manda porque é bonito. Não dá para os outros porque é bonito. Procura você. Isso está escrito na Bíblia, então eu vou procurar. Pega a sua Bíblia. Aí não consigo achar. Tem um negócio aqui nesse celular aqui, eu acho até legal. É assim, está escrito Google assim, né? Tem até um microfoninho. Você fala assim, ó, o versículo, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você já descobre na hora onde está. A internet acha para você. Então, aí você vai lá, nossa, eu gostei desse versículo. Nem copia e cola, irmãos. Aprenda a escrever. Quando você usa os seus dedos para escrever, é como se você usasse os seus lábios para falar. E a Bíblia fala que quando você fala, o seu ouvido ouve. E a fé vem por quê mesmo? Ah, tá, pelo ouvir a palavra de Deus. Faz a palavra ser real na sua... Porque, gente, até para cura, a palavra de Deus, na palavra de Deus está escrito assim, ó, enviou-lhes a sua palavra e os curou. A palavra de Deus cura. Quanto mais em sintonia você tiver com a palavra de Deus, quanto mais em sintonia eu estiver com a palavra de Deus, ela vai me sarando, ela vai me curando, curando as minhas feridas, curando as minhas berebas, curando o meu interior, tirando aquela dor de estômago. A palavra de Deus, ela é viva, irmãos. Ela não é mentira, ela é verdade. Se tem uma coisa que funciona, é a palavra de Deus. E quanto mais eu colocar ela dentro do meu coração, sem copiar e colar, é plágio. Copiar e colar é plágio. Se você fizer uma faculdade, um doutorado, um mestrado, qualquer coisa, e se for exigido de você uma mamografia, um TCC, alguma coisa assim, e você falar assim, olha, gente, eu tenho um TCC para fazer, eu já sei, vou entrar na internet e vou copiar. Se você copiar e você mandar, eles não vão aceitar. Se nós que somos humanos, carne, se os professores que são humanos, são carne, não aceitam TCC copiado porque é plágio, por que você tem que ficar copiando essas fotos? É plágio. Pelo menos no que concerne a palavra de Deus, traz ela viva para o seu coração. Eu estou procurando trazer a palavra de Deus viva para o meu coração. Eu estou procurando colocar para fora, tentar, assim, transbordar aquilo que já entrou.
Porque se não entrou, não vai transbordar. E o copiar e colar não é legal. Sabe, as pessoas enjoam disso. E isso, eu não estou nem querendo falar mal. E isso é algo que não vai surtir efeito dentro da sua vida. E o que eu estou falando para você, irmãos, é porque eu estou sentindo isso. É porque o Espírito Santo de Deus tem me falado ao meu coração. Ele tem falado comigo. E quanto mais você ouvir o Espírito Santo de Deus, mais a voz dele vai ser audível na sua vida. Você vai como que ouvir. É uma palavra que fala lá dentro. Por quê? É o Espírito Santo de Deus com o Espírito seu. Porque é o seu Espírito que pode viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E nós temos que ouvir a palavra do Senhor. Nós temos que louvar o Senhor em todos os nossos passos. Deixe-me ver. Gálatas 5, 22, 23 que nós lemos. Tudo isso que nós falamos de não se deixar enredar pelas redes que Satanás joga. Porque Satanás é esperto. Muitas vezes ele fala assim, ó, para que você vai ler a Bíblia? Você tem um monte de versículo pronto, pega o que está pronto, é tão mais fácil. Mas isso é alguma coisa assim tão profunda que você não percebe. Por quê? Porque vem debaixo de santificação, parece que é santo. A gente não pode esquecer que o nosso inimigo outrora foi luz. O nome Lúcifer, hoje em dia a gente fala assim, já imaginou ter um filho e colocar o nome de Lúcifer? As pessoas vão falar assim, credo, que horror, que péssimo gosto, gente, Lúcifer é Satanás. Mas Lúcifer, uma palavra que significa luz. E foi o próprio Deus que colocou em Satanás. Só que ele não usa mais. Ele mudou. Ele mudou. E hoje em dia, para a nossa vida, para nos enganar, ele ainda se finge de luz. Então, muitas coisas que são bonitas, belas e lindas, vamos ver se não vem do inimigo. E ele é muito sucinto. Ele coloca coisas que nós gostamos, achamos bonito, achamos lindo. Mas lembra de uma coisa que eu vou falar para você do fundo do meu coração. Quando você pensa, eu tenho Deus, vai para a segunda parte e pense, Deus tem a mim? Eu tenho me entregado de maneira que eu tenho Ele, mas Ele me tem, Ele tem a minha vida, Ele tem os meus atos, Ele tem os meus filhos. Porque quando eu for testemunha dEle, aí Ele me tem. Antes disso, eu acho que eu tenho Ele. Porque quando eu acho, eu tenho, mas Ele não me tem, logo, eu também não tenho. Tá? Vamos orar. Agradecendo esses momentos que nós temos aqui com Ele. E sempre separando assim, sozinhos também um momento com Ele, lá no nosso secreto, que é muito, muito, muito profundo e muito importante na nossa vida, tá bom? Paizinho querido, obrigada, Senhor, por esses minutos com os irmãos e irmãs, que eu não sei quem são, mas o Senhor sabe. O Senhor sabe também, Senhor, quem precisa mudar, quem já está em mudança, quem ouviu, Senhor, tudo que eu falei e pensou assim, então eu estou certo, eu estou no caminho certo e vou continuar. Continua, irmão. Deus Pai, abençoa esse irmão, Senhor, que tem estado na Tua presença, essa irmã, Senhor, que quer crescer na Tua presença, que tem tentado, Senhor. Dá cada dia mais força, Senhor, esteja com elas, e aí sim ela vai usar aquele versículo, né? Ser forte e corajosa, minha irmã, ser forte e corajoso, meu irmão. Deus é conosco, é Ele que vai nos iluminar os passos, Senhor, que vai realmente, Senhor, iluminar os nossos caminhos, e aquela luz que a gente vê no final do túnel, não é um trem de encontro, não, é o Senhor Jesus realmente a nos guiar, a nos mostrar o caminho, Senhor, a nos incentivar a estar sempre mais perto dEle, Senhor. Porque se Ele não estiver em mim, Senhor, e se eu não for totalmente dEle, nada vai valer a pena nessa vida, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, obrigada pela Tua palavra explanada agora aqui, entre elas, Pai. Em nome de Jesus. Muito grata, Senhor.